começar aqui a correção da nossa atividade. De antemão digo para vocês que eu estou tendo um problemazinho técnico, certo? Pode ser que o slide suma aí de repente, mas a gente vai atrás dele no mesmo vídeo, não vamos parar mais não. Esse já é o quarto vídeo que eu gravo. Então vamos lá, nossa primeira questão. Qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de R$ 3.200 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa cobrada é 3% ao mês? Primeira parte, vamos pegar os dados do problema, certo? Então tá aqui, o juro é o que a gente vai procurar, capital 3.200, a taxa de 3% ao mês e o tempo de 18 meses. Observem que o tempo está em mês e a taxa está em mês. Então eu posso resolver normalmente. Jogo na nossa fórmula, juro igual a CIT sobre 100. Aqui eu substituo, né, o capital de 3.200, a taxa de 3% e o tempo de 18 meses sobre 100. Fazendo essa multiplicação de cima aqui, eu vou encontrar 172.800 dividido por 100. Cortando os zeros, eu vou ter aí R$ 1.728 de juros nesse período, certo? Então aí é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão. Calcule o juros simples do capital de R$ 36.000, colocado a taxa de 30% ao ano, de 2 de janeiro de 1990. Opa, só um instantezinho aqui que esse vídeo está fugindo. De 2 de janeiro de 1990 a 28 de maio do mesmo ano. Então, aqui só explicando para vocês que o ano comercial ele tem 360 dias. Mas como ele está se referindo a datas precisas, eu vou considerar esse ano como 365 dias, né? Levando em consideração que 1990 não é um ano bissexto. Então, vamos coletar os dados do problema, né? O juro é o que a gente vai procurar, o capital é 36 mil, o tempo é de 30% ao ano, ou a taxa de 30% ao ano, e o tempo é de 146 dias, somando do dia 2 de janeiro ao dia 28 de maio do ano de 1990, certo? Eu fiz o cálculozinho, somei mês a mês. Então a primeira parte aqui nós vamos calcular, transformar esses 146 dias em ano, certo? Então vamos utilizar uma regra de 3 simples. Então, um ano é 365 dias. E uma fração do ano, que eu não sei qual é 146 dias, certo? Aqui eu aplico o meio pelos extremos, então eu vou ter 365x igual a 146. Uma equação de primeiro grau simples, igual a gente já resolveu aí algumas vezes. Colocando o x em evidência, eu vou ter x igual a 146 dividido por 365. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar x igual a 0,4. Então, o meu tempo ele vai passar a ser 0,4 ano. Agora, eu tenho aqui o tempo em ano e eu tenho a taxa em ano também. Eu posso resolver na forma normalmente. Então, aqui eu vou ter juro igual a CIT sobre 100. Substituo aqui as letras pelos números, né? Então aqui 36 mil vezes 30 vezes 0,4. Resolvendo essa multiplicação, eu vou encontrar 432 mil sobre 100. Então nesse período, cortando-se os zeros, nós vamos ter R$ 4.320 de juro acumulado nesse tempo, certo? Então aí é a nossa resposta. Na nossa terceira questão, qual é a taxa de juro cobrada em um empréstimo de R$ 1.500 a ser resgatado por R$ 2.700 no final de 2 anos? Então nós vamos procurar a taxa de juro. Lembrando que o meu tempo está em ano, então a minha taxa vai ser ao ano, tá certo? Então vamos lá, pegando os dados do problema. Juro de R$ 1.200. Mas como é que eu sei que esse juro é de 1.200 se não tem o juro aqui? O montante não é o capital mais o juro? Então, se no final de tudo ele pegou 2.700, ele pegou o montante. Então, 2.700 menos os 1.500 do capital sobra 1.200, certo? Então, aqui só joga na fórmula. Taxa igual a juro vezes 100 sobre capital vezes tempo. Vocês têm essas fórmulas aí que eu passei,
mas vocês podem, eu vou passar esse slide em foto também, vocês já arquivem, tira um print aí, favorita a foto, para que vocês não percam essas formulazinhas do juros, certo? Então aqui a taxa vai ser igual a 1.200, que é o juro, vezes 100, dividido por 1.500, que é o capital, vezes 2, que é o tempo. Então aqui eu vou ter 120 mil dividido por 3.000, né? 1.200 vezes 100, aqui eu repeti, 1.500 vezes 2, 120 mil dividido por 3.000, eu vou ter 40% ao ano. Então a taxa de juros é de 40% ao ano, certo? Quarta questão. A que taxa o capital de 24.000 rende R$ 1.080 em 6 meses? Então nós vai ser um outro cálculo de taxa, né? Então nós vamos ter juro de 1.080, que foi o rendimento que ele rendeu, o capital de 24.000, a taxa a gente não sabe, e o tempo 6 meses. Se o tempo está 6 meses, a minha taxa ela vai sair em mês também, viu? Eles sempre se conversam. Então taxa é igual a juros vezes 100 dividido por capital vezes tempo. Taxa vai ser igual a 1.080 vezes 100 dividido por 24.000 vezes 6. Aí resolve a multiplicação tanto dessa parte de cima quanto dessa parte de baixo. Eu vou ter 108.000 dividido por 144.000. Então a taxa vai ser de 0,75% ao mês, certo? Próxima questão. Quinta questão. Um capital emprestado a 24% ao ano rendeu em 1,2 anos o juro de R$ 7.830. Qual foi esse capital? Então, dentro daquelas formas também existe a forma do capital, certo? Essa formulazinha do capital eu passei para vocês lá na nossa primeira aula de juros, mas vocês guardem aqui também. Então, pegando os dados do problema, nós vamos ter um juro de R$ 7.830, um capital que a gente não sabe quanto é, uma taxa de juros de 24% ao ano e um tempo de 1,2 anos. Então aqui eu posso resolver direto, porque o meu tempo está em ano e a minha taxa também está ao ano, ok? Então, capital vai ser igual a juros vezes 100 dividido por taxa vezes tempo. Guardem essa fórmula. Substituindo, né? Capital igual a 7.830 vezes 100 dividido por 24 vezes 1,2. Então, nós vamos ter aí 783.000 dividido por 28,8, certo? Então aqui nós vamos ter um capital de R$ 27.187,50, tá certo? Vamos para nossa questão desafio. Uma questão proposta, uma questão extra, que ela parece muito com a segunda questão dessa mesma atividade. O procedimento de resolução é o mesmo, mas como aqui ele está trazendo já uma quantidade de dias, nós vamos utilizar o que eu falei para vocês de ano comercial. O ano comercial, todos os meses é contabilizado como se tivesse 30 dias. E o total de dias de um ano comercial, ele é 360 e não 365, certo? Então nós vamos fazer essa mesma aplicação aqui, só que se trabalhando com o ano comercial. Então, uma aplicação de R$ 400.000 pelo prazo de 180 dias obteve o rendimento de R$ 60.000. Qual a taxa anual correspondente a essa aplicação? Então, pegando os dados do problema, o que é que ele quer aqui? Um juro de 60.000, um capital investido de R$ 400.000. Ele quer saber uma taxa de juro ao ano e ele traz um tempo de 180 dias. Então, o que é que nós vamos procurar primeiro?
Primeiro a gente vai transformar esses 180 dias em ano, certo? Então vamos trabalhar com a mesma regrinha de 3 que a gente trabalhou na questão 2. Um ano, 360. Por que 360? Porque o ano comercial só tem 360 dias. E x, 180. Então 1 está para 360, assim como x está para 180. Então eu aplicar o meio por os extremos, então eu vou ter 360x igual 180 vezes 1, 180. Colocando o x aqui, eu vou ter x igual a 180 dividido por 360, que eu vou ter 0,5. Então o meu tempo ele passa a ter 0,5 anos, certo? Tem um tempo em ano, a minha taxa ela vai sair em ano também. Então, jogando na fórmula, taxa igual a juros vezes 100, dividido por capital vezes tempo. Taxa vai ser igual a 60 mil vezes 100, dividido por 400 mil vezes 0,5. Então, eu vou ter uma taxa igual a 6 milhões, dividido por 200 mil. Corta esse rebanho de zero aqui embaixo, corta esse rebanho de zero aqui em cima, e eu vou ter uma taxa igual a 60 dividido por 2, que é 30% ao ano, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Voltem o vídeo às vezes que achar necessário, certo? Estamos à disposição sempre para tirar as dúvidas. Tenham todos uma boa noite e bons estudos.